temos aqui alguns pontos que, que acho importante partilhar. Aqui falar sobre o primeiro contato com o constituinte, ou seja, aqui ainda não estamos no âmbito de um processo. Estamos aqui a tentar analisar o primeiro contato com o constituinte, antes mesmo de entrarmos para a fase, para a fase do processo. Então, temos aqui alguns conselhos e algumas orientações. Primeiro, seja um bom ouvinte. Procure ouvir bem e compreender o problema do constituinte antes de fazer o enquadramento legal e propor soluções. Ou seja, quando o constituinte procura um advogado, ele não quer receber uma aula, ele quer soluções. Então nós devemos procurar ouvir e entender qual é o problema do nosso constituinte, não procurar logo de primeira tentar fazer um enquadramento legal e dizer, olha, o assunto é esse. Muitas vezes o constituinte, quando vem explicar o assunto, eles não, grande parte dos constituintes não entendem de lei. Então, quando vem explicar, juntam tudo, nem, às vezes nem contam a história de ordem cronológica, então é importante a pessoa ouvir bem e entender bem os fatos para, no fim, fazer o melhor enquadramento legal possível e propor soluções. B. Não faça promessas. Diga antes que fará o necessário para que a solução seja no sentido que o Constituinte pretende, mas não prometa que o resultado será nesse sentido. Ou seja, muitos advogados, se calhar levados pela emoção, quando são contratados por um constituinte, eh, às vezes acabam dizendo, olha, o assunto está ganho, eh, eh, o resultado será este. Muitos dizem até não se preocupa, até sou um advogado experiente, eu ganho todos os meus processos, e com certeza esse processo será ganho. Isso não é o certo, ou não é o ideal. O ideal é o advogado dizer que evidenciar esforços ou fará tudo o necessário para que a solução seja no sentido que o, que o constituinte quer, ou seja, é ser claro com o constituinte. Muitas vezes, se um processo, se no fundo o vencimento ou a derrota processual pende mais para o lado do nosso constituinte, às vezes é bom explicarmos ao constituinte que há a possibilidade do processo não ter êxito, que é essa a solução. Então, sermos claros, dizer que faremos tudo, mas tudo o que é necessário para que o nosso constituinte ganhe o processo, mas não garanta, não venda sonhos ao nosso constituinte. Em muitas situações, o advogado até percebe que esse é um processo perdido, mas vende sonhos ao constituinte, não é honesto com o constituinte. Então, é sempre importante sermos claros com o nosso constituinte ou nosso consulente, nesse caso. Linha C. Não recorra logo ao tribunal. Sim, às vezes o problema do nosso constituinte pode ser resolvido sem recurso aos tribunais, podendo ser resolvido por meio de negociação. Em muitos casos, o constituinte só quer ser ouvido, só quer receber conselhos e orientações. Ou seja, quando chega alguém diante de nós com um problema, não devemos nos apressar, ainda que existam requisitos e os elementos necessários para que se vá ao tribunal, não devemos nos apressar a correr logo ao tribunal. É tentar entender bem qual é a vontade ou o desejo do nosso constituinte, ou tentar ver se não é possível resolver o problema sem ir ao tribunal, porque muitas vezes é sempre preferível resolver o assunto sem que a gente vá ao tribunal, porque infelizmente os nossos tribunais não são céleres. E se o problema puder ser resolvido por via extrajudicial, é sempre preferível. E em algumas situações o Constituinte só quer orientações, o Constituinte nem quer pleitear. E muitas vezes nossos Constituintes nem têm ideia de como são os processos. E quando entram num processo, muitos decepcionam-se e se calhar arrependem-se. Então, muitas vezes, às vezes uma orientação, um conselho, em certos casos, possa ser a melhor solução.